Vamos ministrar nesse momento a palavra do Senhor. Nosso texto bíblico é apenas um versículo, a parte de um versículo do profeta Isaías, capítulo 55. Curva a sua cabeça nesse momento, feche os olhos, queremos ministrar sobre você. Estamos ministrando, como falamos no início. Pai, obrigado, Senhor. Quero te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã, porque eles fazem parte de um projeto lindo do Senhor. E quero te glorificar porque o Senhor cuida de nós muito melhor do que uma mãe cuida do seu filhinho que está amamentando, como declara a tua palavra. Paramos inteiramente na tua presença, ao som da chuva que cai nesta noite. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Muito bem, queridos, é um prazer estar aqui para ministrar sobre você, aqueles que estão nos assistindo em casa ou em outros lugares, conectados aqui. Sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, prepare o pão, o cálice, porque daqui a pouco estaremos consagrando o pão que você tem nas suas mãos. O texto de Isaías 55:2, queridos, diz assim, só o início: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que vamos nós gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão? Pão é uma necessidade básica. Por que vamos aplicar o nosso dinheiro em necessidades que não são básicas, que são supérfluas? E o produto do nosso trabalho naquilo que não pode nos satisfazer. Nós temos uma série de palavras, queridos, que, se possível fosse, nós eliminaríamos do nosso vocabulário. Por exemplo, desemprego, endividamento, salário baixo, insatisfação com o nosso trabalho, desemprego, dificuldade de se aposentar, falta de estabilidade financeira, e por aí a gente poderia cunhar uma série de palavras que nós não gostaríamos que fizesse parte da nossa história de vida. Mas pior do que essas palavras são os resultados delas: insônia, falta de apetite, estresse, autoestima lá embaixo, problemas conjugais, fraqueza na fé, porque isso atinge o nosso relacionamento com Deus, na verdade. Problemas financeiros, a primeira coisa que fere é o nosso relacionamento com Deus. Problemas de relacionamento, porque as pessoas com problemas financeiros normalmente são mal-humoradas. E aí, vai, né? Mundo afora. Teve um pastor chamado Howard Dayton. Ele resolveu fazer uma pesquisa na Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Será que a Bíblia fala sobre dinheiro? Ele queria uma resposta. A resposta que ele queria caminha mais ou menos na direção do nosso tema. Qual é o relacionamento de Deus com as nossas finanças? Deus tem algum interesse nos meus problemas financeiros? Então ele queria uma resposta mais ou menos nessa direção. E ele resolveu fazer uma pesquisa na Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre dinheiro e de que forma ela fala sobre dinheiro. Sabe qual foi a conclusão do Howard Dayton? Ele encontrou 2.350 referências da Bíblia sobre dinheiro. 2.350 referências sobre dinheiro na Bíblia.
Queridos, a forma enfática como a Bíblia fala sobre dinheiro, como a Bíblia aborda esse tema, é suficiente para cada um de nós termos segurança com esse tema. E concluirmos que Deus importa sim, Deus se importa sim com o meu sucesso financeiro. Nós postamos no Instagram da igreja, essa semana passada, salvo melhor memória, capitalismo e o reino de Deus. E nós mostramos ali exatamente essa verdade. Se os irmãos estão seguindo o Instagram da igreja, e quando se posta alguma coisa no nosso Instagram, na mesma hora, automaticamente, cai também no Facebook da igreja. Quem está acompanhando o Instagram ou Facebook da igreja, estão visualizando as mensagens que estão sendo postas ali. Se você não está acompanhando o Facebook, o Instagram, estou fazendo um apelo aqui, dê uma olhadinha no Instagram da igreja. Então essa mensagem sobre capitalismo e o reino de Deus, versa exatamente sobre isso, que se tem um livro, se existe um livro, um best-seller, que fala sobre finanças, é a Bíblia. E é interessante, queridos, a gente ver a forma como a Bíblia enfoca esse tema tão fundamental na nossa vida. Uma das verdades que nós encontramos das Escrituras Sagradas, e a gente precisa deixar isso de forma muito clara, é que nós somos administradores de Deus. Nada temos neste mundo. Nem a vida é nossa. E o que Deus coloca nas nossas mãos, precisa ter uma consciência muito clara que nada é nosso. O carro que usamos, a casa que moramos, a roupa que temos, o alimento sobre a mesa, nada é nosso. A Bíblia deixa muito claro que nós somos apenas administradores de algo que pertence a Deus. Tudo é dele, nada é nosso. Tudo é dele. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, diz assim: eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. Ele diz, tudo que existe na terra pertence ao Senhor. Nada me pertence, nada é nosso. Meus queridos, isto muda total e radicalmente nosso conceito de administração financeira. Porque nós estamos lidando com uma coisa que não nos pertence. Uma mãe que não era evangélica ficou escandalizada com o filho. No dia que soube que o seu filho era dizimista, que estava numa igreja evangélica e ele era dizimista. A mãe ficou horrorizada de saber que o seu filho tirava do seu salário 10% para entregar na igreja. Aí a mãe chegou para ele e disse assim: meu filho, eu não acredito. Eu não acredito que você está fazendo. Você dá 10% do seu salário para a igreja. Eu disse, mas está errado. Mas está errado aqui a sua entonação de voz. Porque eu dou 10% e fico com 90%. A senhora errou na entonação de voz. Mas na verdade, queridos, nem os 10% nos pertence e nem os 90% nos pertence. Sabia? Quando nós estamos falando sobre verdades financeiras na Bíblia, 100% dessas finanças pertence ao nosso Deus. Diz, tudo que existe na terra, tudo, inclusive o meu dinheiro, pertence ao Senhor. Eis que do Senhor teu Deus são o céu, e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela
existe. Então, meus irmãos, note a responsabilidade que nós temos em administrar o que está nas nossas mãos. Não sei se foi aqui que eu falei, o conselho sabe disso, os presbíteros, nós temos alguns viajando, né? O Jean está viajando, o presbítero Garcia também está viajando, está lá no Rio de Janeiro com a sua mamãe, mas os presbíteros aqui sabem, tudo que a gente faz, quando passa pela minha mão e eu tenho que efetuar pagamento, eu mando lá, nós temos um grupo do conselho da igreja, tudo eu mando para o conselho da igreja. Mando recibo, mando nota, valor, justifico o que foi, tudo vai para o conselho da igreja. Pode ser de R$4, de R$2, de R$1, mando a nota para o conselho, e mando também a justificativa do que foi gasto. Quando passa pelas minhas mãos. E mandei também, a minha irmã me deu uma bronca, porque ela depositou um dinheiro na minha conta e cumpriu o que ela pediu e passei a cópia pro telefone dela. Ela disse, que é isso, mano? Você fazer isso comigo? Mandar comprovante de pagamento para mim? Eu disse, é meu estilo. Isso eu faço com todo mundo. Queridos, a nossa responsabilidade muda completamente, o nosso olhar muda completamente quando você lembra que nós somos apenas mordomos nesta vida. E outra coisa, nós somos mordomos, que lá no final a gente vai ter que fazer prestação de contas. Se nós formos, até hoje a gente faz uma prestação de contas a Deus, não é? Se nós somos fiéis, mordomos, ou se nós somos achados infiéis na administração desses recursos, desses valores, desses bens que Deus colocou nas nossas mãos. Essa é a primeira verdade, queridos. A segunda verdade que nós temos aqui está em Colossenses, no capítulo 3. Olha a palavra de Paulo à igreja de Colossenses, no capítulo 3. E tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Tudo a gente faz na vida como se estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Sabe o que significa isso aqui, queridos? Onde você trabalha? O que você faz? Sabe que quando o verbo é fazer, quando nós estamos fazendo alguma coisa, o que nós mais fazemos é na nossa vida profissional, não é verdade? Na nossa vida profissional. Onde você exerce a sua vida profissional? Como patrão, como empregado, mas onde você está? Você está no comércio, você está na iniciativa privada, você está na vida pública, onde você exerce a sua vida profissional. Porque diz, tudo que fizerdes, não é aos homens que você faz, mas você faz a Deus. O que esse versículo está dizendo, queridos, que Paulo está dizendo, e continuando a leitura aqui, para dizer o que nós queremos afirmar, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor é que vocês estão servindo. Queridos, o que esse texto está dizendo? Qual a interpretação correta desse texto? Não sei quantos nós somos aqui nessa noite. Mas a verdade é que todos nós aqui, independente de onde você trabalha, se você trabalha no comércio, se você trabalha na vida pública, se você é o seu próprio patrão, mas você tem a sua atividade, o que esse texto está dizendo é que todos nós aqui,
todos nós aqui só temos um patrão. É Deus. Deus é o nosso patrão. Porque está dizendo que nós não servimos a homens. Como se não há homem? Se nós temos pessoas trabalhando no Congresso Nacional, no Suprema Corte, se tem alguém trabalhando nas nossas forças de segurança, se tem pessoas trabalhando no comércio, se tem pessoas que estão trabalhando em empresas, em indústrias. Como que a gente não trabalha para o homem? Ele disse, não é um homem que vocês estão servindo, vocês estão servindo a Deus. Então, querido, significa que na nossa vida profissional, de onde nós tiramos o sustento para a nossa família, pagar as contas, a água, a luz, colocar gasolina no carro, colocar o pão sobre a mesa, você ter dinheiro para resolver seus problemas de saúde, de entretenimento, significa que da nossa atividade profissional, todos nós temos um único patrão que é Deus. Então, o link que Paulo está fazendo aqui é que a nossa vida profissional, ela está ligada diretamente a Deus. E diz, a recompensa vem do Senhor. E como Deus recompensa o seu povo na sua vida profissional? Ele diz assim, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, tem galardão prometido aqui, queridos, nessa visão correta da nossa vida. Então, nesse aspecto aqui, nenhum de nós temos vida secular. Nenhum de nós. Todos nós aqui, as nossas atividades são espirituais, porque, queridos, Deus se sobrepõe a todas elas. É ao Senhor que vocês estão servindo. Esta consciência, queridos, tem que mudar o meu conceito de profissional. Sabe esse profissional enrolão? Esse profissional relaxado, desmazelado? Esse profissional que apenas cumpre horário? Não cabe dentro desse texto. Porque dentro desse texto, nós temos uma consciência, queridos, que a nossa prestação de contas no ambiente de trabalho é feito diretamente a Deus. E esta recompensa que a gente percebe aqui, nesse texto, está claramente dito, essa recompensa, queridos, ela vem na forma de promoção. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz? Porque nem do Oriente, do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Você quer crescer na sua vida profissional? Seja fiel a Deus. Tenha convicção que onde você está, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você está ali para a glória de Deus, fazer o melhor para o Senhor. Queridos, Deus sabe exaltar aqueles que o honram. Essa exaltação vem como? Texto. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus derruba uns e Deus levanta outros. Nós temos o culto aqui na quinta-feira com a missionária Ana Maria. Parece que eu já estou pregando aí em Anápolis. Mas olha, queridos, quantos testemunhos lindos a gente ouve na quinta-feira. Quem vem aqui, quem tem o hábito de estar presente nos cultos de quinta-feira, que é um trabalho que é muito pesado da área de libertação e de ministração sobre o povo, quantos testemunhos lindos a gente vê, e normalmente esses testemunhos é na vida profissional. Assim, a forma sobrenatural como Deus abre portas de emprego. Pessoas que recebem promoções dentro das suas empresas. Quantos testemunhos nós temos ouvido aqui, queridos? Então, se tem alguém especialista em promoções, é o nosso Deus. E a gente ora por isso, queridos, porque eu como pastor de vocês, eu acho que é injusto. Eu acho que é injusto, queridos.
Uma pessoa que trabalha o mês todo, quando ele pega o salário, aquele salário mal deu para lavar a roupa que ele sujou. Está errado, queridos. Está errado. Está errado. Como que alguém trabalha o mês todo? E quando chega no final do mês, tirar o dinheiro que ele gastou naquele trabalho. Ele olha, não sobrou nada. Está errado. Está errado. Está errado. Alguém trabalhar o mês todo e o dinheiro que recebe não dá para pagar as contas. João Batista Figueiredo, quando presidente dos Estados Unidos, ele foi abordado por um jornalista. Nunca me esqueci dessa entrevista com João Batista Figueiredo. Eu estou falando aqui, mas ninguém vai fazer isso, é claro, não? Uma fala dele. Ele falou assim: presidente, se o senhor ganhasse um salário mínimo, o que o senhor faria? Mas essa pergunta do jornalista, queridos, foi em razão do presidente ter declarado matematicamente, feito as contas, que um pai de família pagaria todas as contas ganhando um salário mínimo. Ele fez isso. Provou matematicamente naquela época, quando o presidente do Brasil, que um pai de família conseguiria pagar todas as dívidas ganhando um salário mínimo. Aí um jornalista chegou para ele e disse: presidente, o que o senhor faria se o senhor ganhasse um salário mínimo? Seria até bom não falar a resposta dele, né? Ele disse: eu daria um tiro no ouvido. Querido, falar que um pai de família paga todas as contas com salário mínimo? Eu acho que nem se transformasse esse salário em pounds, em libra esterlina, que é o dinheiro da Inglaterra, que vale 7 vezes mais que o real. Eu acho que nem multiplicando por 7, dependendo do pai, não vai conseguir pagar a sua dívida. Então, queridos, quando o texto diz que Deus abate uns e exalta outros, eu nunca vi Deus abater o fiel. Nunca vi. Deus pegar o fiel que está lá em cima e derrubá-lo, jogar lá embaixo. Mas na Bíblia, o tempo todo, Deus exalta aquele que é fiel. Meus irmãos, a nossa vida profissional, ela precisa de uma nova leitura. Porque se você tem essa compreensão bíblica, que Deus é o seu patrão, não interessa quem está lá na sua repartição. Maria, Sebastiano, Pedro, João, não interessa quem é o chefe lá na sua repartição. Não é para ele que você tem que olhar. Não é para ela que você tem que olhar. Você tem que ter um olhar mais para cima, mais para o alto. E saber quem é o seu patrão é Deus. E você tem que ser o melhor funcionário nesse mundo. Você não pode ser relapso. É o pior funcionário. Eu não sei se eu já disse aqui, queridos, mas quando eu fui pastor no Gama a primeira vez, a igreja era numa loja de 2 portas. Ao lado da loja tinha uma panificadora chamada Panificadora Recife. Ligaram a motosserra aí. Tinha uma panificadora chamada Panificadora Recife. A proprietária daquela panificadora, o nome dela é Eva. Eu me recordo do nome dela porque a gente conversava muito. E um dia, queridos, eu, como pastor lá da igreja, caí na besteira, na bobagem, de parar na porta da igreja no início do culto. Mas como eu sempre chego mais cedo na igreja, naquela me chegava mais ainda. Eu, meia hora antes, eu já estava na porta da igreja. Antes do trabalho, meia hora, eu já estava na porta da igreja.
Todo o tempo eu gostei de chegar antes. E caí na bobagem de conversar com a Eva. E parei naquele dia para ouvir o que eu não precisava ouvir, como pastor. Ela disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa. Os piores funcionários que eu já tive, ou tenho na padaria, são crentes. Eu não precisava dirigir o culto aquela noite com esse testemunho. Os piores funcionários que eu já tive na padaria, ou que eu tenho, são crentes. Queridos, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Mas se esses crentes tivessem a compreensão de que trabalhando numa padaria dessa, na padaria Recife, acabou essa padaria, nunca mais vi, acho que já tem acabado lá no Gama. Mas se tivesse alguém com essa compreensão, não veria a Eva como a sua patroa, veria Deus como seu patrão. E para ser exaltado, tem que ser o melhor de todos. Irmãos, o mundo de hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês, especialmente para quem é mais jovem, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, queridos, com todo carinho, com todo o amor. O mundo que nós estamos vivendo não tem espaço para os bons. Sabia? O mundo de hoje não tem espaço para os bons. Os bons estão desempregados, os bons estão com seus currículos na gaveta, os bons fazem entrevista, mas não são selecionados, porque hoje a vaga é dos melhores. Acabou o tempo de que os bons teriam oportunidade. O mundo competitivo que nós vivemos hoje não tem espaço para os bons. Hoje só os melhores chegam na frente. E aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: haja oração, haja jejum, haja mãe jejuando, haja pai jejuando, haja pastor jejuando, haja presbítero jejuando por esses irmãos. É o tempo todo com os olhos presos nos smartphones, nos tablets, na televisão, no notebook, no computador, o tempo todo nas redes sociais. Onde vai chegar na vida? Onde vai chegar na vida, queridos? Qual a igreja que dá conta de cobrir esse povo com oração, se são os piores? É o tempo todo nas redes sociais. Passa o seu telefone para frente, queridos. Se você não sabe usar telefone, smartphone, se você não sabe usar tablet, se você não sabe usar notebook, passa isso para frente. Vai estudar. Seja amigo dos livros. Vá fazer cursinho. Estudem, estudem, estudem. Deus se importa com o meu sucesso financeiro, mas eu preciso ser profissional. Vou dizer uma coisa para os irmãos, não estou pecando não. Nós temos pastores que às vezes, presbítero Clayton é presbítero há muito tempo, presbítero aqui na nossa igreja, conhece os nossos concílios, sabe como funcionam os nossos concílios. Nós temos, queridos, às vezes problemas no presbitério, porque nós encontramos pastores que chegam assim: vocês só colocam gente em congregação que é pedreira, que não vai para frente. Vocês não dão igrejas boas para nós. Você, como assim? Como assim? Quem faz o convite é a igreja.
Se apresente às igrejas. Vê se as igrejas vão querer. Qual foi o último curso que você fez? Quantos livros você lê por ano? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Às vezes nem a Bíblia toda não leu. Qual público que vai querer um pastor desse, queridos? Se as igrejas, irmãos, não aceitam, e as empresas lá fora, e as indústrias, e os concursos públicos, faça um concurso para delegacia, para Polícia Civil, para Polícia Federal, para o Senado Federal, faça um concurso. Tem lá 200 mil candidatos para uma vaga. Tem lugar para os bons? Não tem, queridos. Não tem lugar para os bons. Você tem que ser o melhor dos melhores. Você tem que ser o suprassumo para conseguir alguma coisa. Eu tive um aluno lá no Guará, eu dava aula no seminário, o nome dele é Daniel. Eu dava aula para ele, os pais dele também eram meus alunos. Eu lecionava língua grega. E os pais dele falavam assim, o Daniel, pensa numa língua difícil, a língua grega. Porque a gente declina os verbos na língua portuguesa, mas na língua grega nós declinamos também os substantivos. Aí os alunos piram. Com a língua grega. E tem primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação. A primeira declinação e a segunda tem regra, a terceira não tem regras. Os alunos piram. O Daniel, quando ele era o meu regente de classe, porque quando eu não podia ir, ele assumia a classe. E os alunos aplaudiam. Sabe o que aconteceu? Uma vez, os pais dele chegaram para mim, eu elogiando o Daniel na sala de aula, uma inteligência impressionante, parece que ele tinha uma memória fotográfica, você falava, ele gravava tudo, ele via, gravava tudo. Sabe o que foi que os pais do Daniel falaram para mim? Assim, pastor, um dia que eu estava elogiando na frente da classe, uma classe com 35 alunos, ele prestou 3 concursos públicos e passou em primeiro lugar nos 3. Aí você diz assim, pastor, é uma inteligência fora do comum. Ou tem também a graça de Deus? Será que não tem um cheirinho da graça de Deus? Não tem, queridos? Cheirinho da graça de Deus. Deus se importa com as minhas finanças, mas em primeiro lugar, quem tem que se importar é você. Você é que tem que se importar, em primeiro lugar, com as suas finanças. Ou você vai querer ganhar salário mínimo o resto da sua vida? Você vai querer estudar para ganhar um salário mínimo? Ou de repente, você vai querer chegar para mim e falar assim, pastor, tem um concurso público lá do Senado Federal e eu quero ir para lá. Salário é 30 mil reais. Eu quero ir para lá. Se você pedir para eu orar, você pode ter certeza que primeiro eu vou sentar com você. Você pode ter certeza. Eu vou sentar com você. Eu quero saber o seu preparo para ir para essa prova. O que você está fazendo? Não, pastor, eu vou lá, é assim na unção do Espírito Santo. Porque a hora que eu chegar lá, o Espírito Santo vai me revelar tudo. E eu vou fechar, eu vou gabaritar, pastor, eu vou gabaritar. É na unção do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa, você não vai contar com a minha oração. Você não vai contar com a minha oração. Então você já está debaixo da unção dele que vai te revelar tudo, nem precisa da minha oração.
Mas eu vou terminar a palavra, queridos. Aliás, eu vou falar só mais uma parte aqui. Essa mensagem a gente termina depois. Dizer para você uma coisa, queridos. Em cima de Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Que texto, né? Que mensagem. Você acreditaria se eu dissesse para você que se uma coisa que Deus não tem planos na sua vida é você tomar emprestado? Sai pedindo dinheiro emprestado para todo mundo? Já falaram aí que se tem uma coisa que o pastor não pode fazer é emprestar dinheiro para membro. Porque ele pode ser que ele não pague e sai da igreja. Ele perde o dinheiro e o membro. Tem uma coisa que pastor não pode fazer é emprestar dinheiro para membro. Primeiro que não tem, né? São poucos pastores que têm dinheiro aí, que são ricos, que podem emprestar. Mas dizer, você empresta o dinheiro, o membro não paga, além de não pagar, você perde o dinheiro e vai perder o membro, porque ele fica com vergonha e sai da igreja. Aí vai para outra igreja. Não sei se isso é verdade, mas está aí, né? Mas olha, queridos, Paulo diz em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém deva nada, a não ser o amor. Mas para você não tomar emprestado, queridos, você precisa ter aí uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando generosamente. Não é? Você precisa ter essa medida aí, para você não precisar tomar emprestado. Embora eu tenho uma forma de ver isso aqui, essa questão de empréstimo. Você chega lá no banco, você vai pegar um dinheiro, emprestar lá no banco. No lugar de pegar empréstimo, é no banco. Correto? No lugar de pegar dinheiro emprestado é aonde? É lá no banco. A primeira coisa, você precisa ter crédito, né? Só a coisa vai ficar feia. Mas você tem como pagar? Você precisa de 5 milhões de reais, você tem um projeto, você precisa de um capital de 5 milhões de reais. Mas você oferece para o banco 10 em garantia. Eu nem chamo isso de dívida, sabia? Você tem cobertura. Você tem suporte. Você tem suporte. O duro é como o cidadão chegou hoje, querendo falar com o pastor, falando com o pastor, ainda me tirou daqui do banco. Contou uma história que, olha, a história que ele contou, queridos, você tinha que falar baixinho para o carroceiro, para o cavalo não entrar em depressão. Mas como eu já caí em muitos golpes desse, de pessoas que chegam querendo dinheiro emprestado e quer falar com o pastor, né? Só quer falar com o pastor. Aí ele contou essa história lá. Eu aprendi, depois de apanhar muito, eu aprendi. Ouvi a história do cidadão e depois fazê-lo repetir essa história. Só contradições, só mentira. Vai para outro, meu filho. Vai buscar outro. Quando vem com as histórias mentirosas. Não é verdade? Mas, queridos, só que, a decorrência disso, eu não poderia parar a mensagem hoje. Mas ela vai ficar para o próximo domingo. Porque essa questão de todo o tempo estou precisando de dinheiro emprestado, todo o tempo, estou precisando de dinheiro emprestado, a primeira leitura que alguém pode fazer de mim é que eu sou um
péssimo administrador. Talvez o problema não é o que eu ganho. Talvez o problema é como eu estou gastando o meu dinheiro. Talvez seja a infidelidade. Eu nunca esqueço o testemunho de uma ovelha que eu tive. Essa ovelha disse o seguinte para mim: pastor, eu quero um envelope de dízimo. Por uma razão muito simples. O meu dinheiro, pastor, eu trabalho, eu procuro administrar meu dinheiro, mas ele só dura até o dia 15 ou no máximo até o dia 20. Acaba o dinheiro. Eu não sou dizimista. Eu falo para o pastor, eu não sou dizimista, porque o dinheiro que eu ganho não cobre minhas despesas. Mas aí, pastor, hoje eu decidi, já que não cobre mesmo, eu não sou dizimista porque meu dinheiro não dá para cobrir as despesas. Então, pastor, eu resolvi fazer um desafio comigo. Já que eu não sou dizimista porque meu dinheiro não dá, e ele acaba dia 15 ou dia 20, acaba o dinheiro. Eu não sei o que eu faço, pastor. Depois do dia 15 e às vezes no máximo depois do dia 20. Eu não sei o que eu faço porque eu não tenho dinheiro. Então, a partir de hoje é o seguinte, já que não dá mesmo, então você é dizimista. Você é dizimista. A partir de hoje, pastor, eu sou dizimista. Então, se não dá para o dia 15, agora não vai dar para o dia 10. Mas eu vou ser dizimista. Essa irmã me procurou uns 6 meses depois e disse: pastor, eu estou surpreso. Eu estou surpreso. Eu não sei o que aconteceu com as minhas finanças, porque eu continuo recebendo a mesma quantia e tem 2 coisas para dizer ao senhor. A primeira é que eu estou chegando ao final do mês. E a segunda verdade que eu preciso dizer para o senhor tem que contar nos dedos da mão quem é dos meus vizinhos que não me deve. Porque todos eles pegam dinheiro emprestado comigo. E eu também não sei explicar isso, queridos. Ela não soube explicar, e eu confesso para você que eu também não sei explicar, não sei dizer que a matemática de Deus é diferente. Deus não faz conta de diminuição. Deus só sabe fazer conta de multiplicação. Não é verdade? A nossa fidelidade, queridos, princípio de finalidade, passa pela nossa vida profissional. Deus se importa com as nossas finanças. Quero parar aqui neste momento para fazer uma coisa, queridos, que a gente tem que fazer aqui até o final do mês. Mas em razão desse tema. Eu quero ministrar sobre você. Eu vou chamar aqui o pastor Alexandre para ministrar. Você pode ficar sentado. Não tem problema nenhum. Eu quero que você abra seu coração para Deus agora. Quero que você curva a sua cabeça, quem está nos acompanhando em casa, em outro espaço, nos vendo. Não sei como estão as suas finanças, não sei como está a sua vida profissional, se ela está avançando, ou se de repente você se vê dentro de um pântano, está atolado, nada acontece, e tem muitos problemas para resolver. Queremos ministrar sobre a sua vida, estamos te enxergando com os olhos da fé, dentro do seu lar ou em outros espaços. Paramos agora para ministrar sobre a sua vida, porque Deus se importa com você, com a sua vida profissional, com a sua vida financeira. Mas em primeiro lugar, você tem que se importar com você. Você não pode levar as coisas de qualquer forma. Você não pode levar as coisas a banho-maria. Você não pode levar as coisas, queridos, empurrando com a barriga. Você não pode levar as coisas de forma irresponsável. Deus não faz parte dessa roda. Deus não faz parte. E nós queremos ministrar sobre você. E o pastor Alexandre vai fazer isso antes de ministrarmos a ceia do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não foi a primeira vez que eu ouvi testemunhos sobre
chegar ao final do mês sem saber como pagou as contas. Deus é um Deus de milagre. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique em pé nesse instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui que estão presentes aqui essa noite entendem que você precisa viver um milagre financeiro na sua vida? Levante a mão. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus. De repente você fala assim: Glória a olha só, Deus. pastor, até tá legal, Santo és tu, Senhor. até estou conseguindo chegar ao final do mês. Mas se existe uma palavra de Deus que você não é aquele que toma emprestado, mas aquele que empresta, você tem dinheiro para emprestar também? Então você precisa passar por um processo de milagre da parte de Deus. Porque na conta de Deus não é chegar no final do mês com 0 a 0. É. A questão é que sempre Deus vai exigir de mim e de você uma atitude para que esse milagre aconteça. Sempre vai passar pela atitude da fidelidade e da fé. Oh, Jesus. Feche seus olhos. Santo és tu, Coloque a Senhor. mão sobre o seu coração. Glória a Deus. Glória a Eu quero Deus. que você traga à memória nesse instante como é que está a tua vida financeira. Oh, Jesus. Como é que estão suas finanças? Eu quero que você traga à memória nesse instante as dívidas que você tem, Oh, os Senhor. compromissos financeiros que você tem. De repente, compromissos financeiros que se agigantam mês após mês diante de você, para te zombar, para te caçoar. Existe na palavra de Deus promessas para você vencer todas essas questões de dívidas e viver prosperidade. Se não fosse assim, Deus não teria dito: fazei prova de mim. Senhor, Santo, nós estamos santo, diante da és tua tu. palavra, Santo és tu, Senhor. e de repente nós Glória passamos a a descobrir que a tua Glória palavra a Deus. ela fala de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre finanças, fala sobre fidelidade, fala sobre prosperidade financeira. O Senhor sim está interessado na nossa prosperidade financeira. Mas muitas vezes, ó Deus, nós não Santo és entendemos tu, aquilo que nós Senhor. precisamos fazer, ou não temos a coragem necessária para agir com fé. Sabemos até aquilo que nós precisamos fazer, mas nos amedrontamos, nos acovardamos diante dos desafios. Oh, Jesus. Ó Deus, diante de Ti nesse instante, estão famílias, estão situações, estão projetos, estão sonhos, estão realidades que precisam ser mudadas, realidades que precisam ser tocadas pelo Senhor. E nesse instante, Pai, nós ministramos uma palavra de bênção sobre a vida da Tua igreja. Ó Pai, que eles possam, pelo Teu Espírito Santo, serem movidos pelo Senhor, assim, Deus amado, ter um coração aprumado conforme a Tua palavra, Deus amado, um coração na forma da Tua palavra, e assim, Deus amado, Deus, se permitirem serem alvos do Senhor, para viverem nessa terra prosperidade financeira, para terem, Deus amado, o que
emprestar e não tomar emprestado. Aleluia. Para ter, Deus amado, Glória a que Deus. investir, ó Deus amado, e não viver, ó Deus, das suas Santo limitações. de Deus. Para ter, ó Deus amado, como Espírito ajudar a tua Santo igreja, de missionários Deus. que precisam, Deus amado, contar com ajuda financeira. De repente, Pai, nós Santo temos aqui és tu, aqueles Senhor. que se levantarão para dizer: Oh, conta comigo, Deus. porque eu vou sustentá-los. Aleluia. Glória a Oh, Deus. Senhor. Glória a Deus. Mas precisa, Pai, que Aleluia. algo seja destravado, ó Pai, em Santo, seus corações. Santo és tu, Senhor. Espírito Santo, Oh, Jesus. eu sei que o Senhor é aquele que convence do certo e do errado. Sim, O Senhor é Pai. aquele que mostra aquilo que precisa ser feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, eu oro para que nas nossas vidas Oh, Jesus. o Senhor possa mover os nossos corações Amém, Pai. a tirar do nosso meio, tirar das nossas atitudes, tirar dos nossos comportamentos, ó Deus, aquilo que tem servido de legalidade para a miséria, Oh, para a Senhor. dificuldade financeira. Santo de Israel. Ó Pai, e Espírito Santo, que o Senhor possa nos esclarecer, abrir a nossa mente, Pai, o Espírito Santo trazer luz sobre a forma como nós temos agido, a fim de que possamos ter comportamentos que sejam agradáveis perante o Senhor, porque assim eu sei, Pai, Oh, aleluia. que agindo de forma Glória a te a Deus. agradar, Pai, Aleluia. Oh, Senhor, nós Glória poderemos, a Deus. ó Deus, falar Aleluia. e testemunhar. Santo Hoje é o eu Senhor. tenho para emprestar. Aleluia. Hoje está sobrando. Hoje não Glória me a falta. Deus. Hoje eu sou Glória a próspero Deus. financeiramente. Para a honra, Aleluia. para a glória de Deus. Santo és tu, Que haja essa Senhor. unção derramada sobre a tua igreja. Glória Que haja essa a unção Deus. derramada sobre cada família desse lugar. Aleluia. Deus amado, que visita, Pai, as Glória dispensas, a Jesus. visita os lagares. Visita, Deus amado, o local de trabalho. Visita, Senhor amado, a capacidade, Deus, Deus. laboral de cada um. E que possamos viver em novidade de vida. Que possamos Santo viver és tu, prosperidade, Senhor. Santo és tu, Senhor. Eu lembro, Senhor, Oh, Jesus. que de um homem que foi muito próspero, conforme a tua Bíblia narra. Deus. E muitas vezes nós queremos falar que nós somos prósperos financeiramente por conta da cifra que nós temos, ó Deus amado, na conta bancária. Oh, Deus. E de repente é justamente aí que o Senhor nos surpreende de receber a mesma coisa, mas conseguir pagar as contas e sobrar no final do mês. José, a tua palavra diz que foi próspero enquanto empregado. José foi próspero enquanto presidiário. Oh, Deus. Tua fidelidade, Oh, Pai. Senhor. Aleluia. Aqui Tua estamos nós, Pai, soberania, para tua sermos prósperos. soberania, aleluia. Que haja essa unção de prosperidade sobre a vida Glória da a tua igreja. Deus, glória a Deus. Não necessariamente essa Glória a abundância Deus. de multiplicação na conta bancária. É só o milagre do Senhor agindo em nós, para que possamos chegar no final do mês e falar assim: existe milagre na minha vida financeira, em nome de Jesus. Amém, Pai.